Pode? Pode. Claro que pode, Filó. Olá, pessoal, começando mais um podcast, o Pod Filó. Dessa vez recebendo uma conterrânea querida, o nome dela é Denise Mariano de Paula. Denise, muito bem-vinda! Que prazer receber você. Obrigada, Filó. O prazer é todo meu. Ô, gente, essa mulher aqui, ó, a gente estudou juntas, Sim. não é? A gente passou nossa adolescência trocando experiência, estudávamos muito, né, Denise? Muito. Desfilávamos também. Desfilava mesmo, tinha até esquecido roupas. essa elegância que não é, Também. não é à toa, Não só em Conceição, como também em Guaianães. Guanhães fizemos um desfile, não é, Denise? Muito bom. Mas me conta, minha querida, quem é Denise? Então, Denises são muitas, né, Filó? São muitas Denises. Tem a Denise que você conhece, que é a D. A Denise em Conceição do Mato Dentro é a Denise Picão, né? Devido aí à nossa família, por conta lá daquele Rio do Picão, Fazenda do Picão, e a família ficou também com esse apelido. Então, é muito comum em Conceição do Mato Dentro, ser chamada por Denise Picão. E no Tribunal de Contas é a Denise Mariano, tem a Denise de Paula também, que eu intitulo às vezes nas minhas matérias jornalísticas. Eu fui criada em São Sebastião do Bom Sucesso, Conceição do Mato Dentro, popularmente conhecido Sapo, esse nosso distrito, e vim para Belo Horizonte com 18 anos. Aqui eu me formei em comunicação social, eu me graduei em relações públicas e me especializei em jornalismo. E depois eu voltei à PUC e fiz também direito. E me especializei também em direito público. Você estudou muito, né? Que é o controle externo, que é a atividade precípua do Tribunal de Contas de Minas Gerais, de onde eu sou servidora. Olha só, não, e você não falou uma coisa muito importante, da sua veia artística. Ah, sim. Aí tem, né, Filó, que não ultrapassou muito o caráter amador, a natureza amadora, mas que eu curto demais desde criança. Eu curto a arte em geral, o teatro, nisso a gente também se identifica, que você também estudou teatro. E sempre gostei de música, Filó. Eu poderia até arriscar a dizer que eu sou movida à música. Talvez é o que mais me toque, seja a música. Filha de Dinarte, Filó. Que era grande violonista. Grande violonista, grande seresteiro, que junto de seu pai embalaram várias serenatas em Conceição do Mato Dentro. E sua mãe, Carmita, outra grande mulher. Também, Filó, e também musicista. Você sabe que a voz era da minha mãe. O meu pai executava muito bem o violão, mas a voz era da minha mãe. Era uma dupla perfeita. E quando ela resolvia cantar, parecia um coro. A minha mãe já entrava com uma segunda voz e era belíssimo, belíssimo. Então, e eu assistia. Então, ou seja, desde a infância, né, Denise, você veio carregando esse dom, né, da musicalidade, e tendo essa escuta, né, crítica com relação ao som, à música, não é? E a voz também foi algo, você gosta também de cantar. Sim, não é? Eu você gosto estudou música também? Até hoje estudo. Ainda continua estudando? Até hoje estudo. Às vezes eu paro com a professora de música, depois eu volto de novo, mas o violão, eu estou sempre estudando violão, com várias pessoas. Eu estou sempre falando do violão, conversando sobre violão, preparando alguma música. É sua paixão, em termos de instrumento. É um hobby que eu amo muito. E assim, seu filho Frederico também é da música. Frederico é da música, Filó, é um baterista muito criativo. Frederico de quê? Ele é Frederico de Paula Buzetti Cardoso e é conhecido por Fred Buzetti. Então, esse é o Instagram dele. Gente, vale a pena conhecer o trabalho do filho da D, né? Porque realmente tem um trabalho muito... E já esteve em Conceição, né? Já tocou em Conceição, ele sempre fez parte da banda do pai dele, que é a Green Line, e hoje ele está com uma banda que é dele mesmo, de pessoas mais ou menos da idade dele e que estão se dedicando ao heavy metal.
Então, Vitar mesmo, hoje ele é um metaleiro, mas ele ainda canta, ele ainda participa da banda do pai, mas agora se dedicando ao seu próprio projeto, que é a Nerveless. Pois é, tem de trazer o Fred aqui, né, pra Heavy gente metal, com conversar, que vai ter certeza. muita história para contar. Ele terá grande prazer em vir aqui também, Filó. Então, agora a gente vai falar disso aqui, ó. Sim. Mostra o livro aqui de... Gente, O livro. essa mulher também, além de todas essas características de relações públicas, de jornalista, de também formada em direito, né? E ainda Também. atualmente ela trabalha no tribunal. Ela agora também é escritora. Sim. Que bacana. Me conta, como que é que surgiu escrever esse livro sobre a matriarca da sua família? Na O verdade, nome é Maria o nome, Guerra. Filó, é Maria Guerra, a sentinela do bom sucesso. Na verdade, seria até... Eu pensei em colocar a guardiã, a matriarca do bom sucesso. Eu tirei o matriarca porque há muitas matriarcas, né? Houve muitas matriarcas por lá. E guardiã do bom sucesso talvez fosse o nome mais apropriado para esse livro. Maria Guerra, guardiã do bom sucesso. Você vai falar um pouco mais dela. Quem foi essa mulher? Sim, Filó. Maria Guerra foi uma mulher que exerceu naquela comunidade de São Sebastião do Bom Sucesso uma liderança que eu diria, hoje, Filó, eu digo, naquela época eu nem sabia classificar dessa forma, identificar a liderança dela dessa forma, mas hoje eu identifico a minha avó como uma líder orgânica. Por que, Filó? Uma líder que nasceu, que foi uma liderança que foi construída com muita simplicidade, espontaneamente, instantaneamente, uma liderança que se opõe àquilo que se impõe, a liderança arbitrária. Então, vó, ela exerceu na comunidade dela uma liderança... A avó, ela cuidava do município, do distrito de São Sebastião do Bom Sucesso. Cuidava com amor da família dela. Ela conduziu com muito amor e com austeridade também a família, e não só a família. Os amigos, ela aconselhava, ela parece que guardava, ela zelava pelas pessoas daquela comunidade. E é por isso que nasceu essa vontade de falar um pouco do lugar onde nós nos criamos, do lugar onde vó exerceu essa influência. Vó foi uma influenciadora, uma influência orgânica, né? Orgânica, muito orgânica. E é isso, Filó, nasceu desse meu sentimento de voltar lá, voltar ao passado e tentar, né, agora, nessa perspectiva, buscar o passado para entender o presente, né? Trabalhar, reconstruir, revisitar um passado na perspectiva do presente. Foi o que me fez. Foi mãe de sua... Maria Guerra, a mãe de minha mãe, Carmita Mariano. E ela teve 10 filhos. A minha mãe foi a penúltima. Depois dela, só veio o meu tio Vicente Mariano, que é o único tio ainda vivo. Olha só. Odê, olha só, teve algum episódio marcante que te despertou para fazer essa busca, né, por escrever esse livro? Filó, na verdade, o que me levou a escrever esse livro também, além de trazer, né, além de jogar luzes na figura matriarcal aí de Maria Guerra, o que me levou a fazer esse livro foi ter ouvido tanto em toda a minha infância, desde menininha, muito novinha, eu vejo contar os casos que aconteciam em São Sebastião do Bom Sucesso. Casos emblemáticos, situações bastante difíceis, interessantes de um ponto de vista, curiosas até sobre um outro prisma. Mortes, assassinatos, envolvendo pessoas até da família e que tiveram todo um revestimento misterioso, eu diria, emblemático. E eu cresci, Filó, escutando esses causos, né? Essas histórias. Eu, meus irmãos, meus primos, toda aquela comunidade. Nós crescemos ouvindo pais, tios, avó, falarem sobre isso. Uhum. E é por isso que eu resolvi escrever
para que isso não se perdesse, né? Ao longo do tempo, isso não viesse a se perder. Essas histórias, essas memórias não viessem a se falar de perder. memória, de relatos, documentos, como que foi essa busca? Como que foi esse seu trabalho para construir essa narrativa? Filó, eu comecei esse livro em 2008. Em 2008, veja bem. Só que eu parei. Naquela época, eu procurei, era um carnaval de 2008, eu conversei com a minha mãe, peguei um caderno bem grande, comecei a escrever, comecei a registrar o que minha mãe dizia. Fomos para a casa do meu tio Zezé Mariano, uma figura icônico tá meio assim, né, Filó? Já caiu assim. Nada. Mas eu não tenho outra palavra para definir o tio Zé Mariano que não seja essa figura icônica. É um Mariano muito querido. E o tio Zezé parecia uma CPU. O tio Zezé tinha tudo na memória dele. E foi conversando com o tio Zezé, Filó, que eu soube quem foi o meu bisavô Zé Catumé, quem foi a minha bisavó Antoninha. E como é que as relações se davam naquela época. E eu fiquei sabendo muito dessa coragem dos meus antepassados, dessa luta, das conquistas também de meus antepassados. E isso me deixou, assim, fascinada, Filó. Então, com certeza, teve fato, já teve história inesperada para você, óbvio, né? Porque mesmo que seu tio te falasse de muita coisa, sua mãe... Nessa busca pela pesquisa, nessa pesquisa sobre as histórias, algum fato inesperado, alguma história inesperada deve ter te comovido, ou não? Sim. A maioria, quando eu procurei meu tio, eu já procurei, já pensando, eu já tinha em mente o que eu queria que ele me contasse. Mas é verdade que naquele momento, nos momentos em que eu estive com ele me contou outras histórias das quais eu não sabia, das quais eu não tinha conhecimento e que eu achei também muito interessante e que histórias que fizeram com que eu dispensasse minha sensibilidade, minha carga emocional para registrar, para construir, para desembolar essa conversa, Filó, e terminar aqui no na Sentinela do Bom Sucesso. Nós pegamos esses relatos, eu levei isso para o computador, inclusive encaminhei para um irmão, ele mora nos Estados Unidos, meu irmão, e ele teve um dia lá em que ele fez um sarau na casa dele, eles leram, então ele já foi até, né, houve um lançamento nos Estados Unidos, em Massachusetts, saída do Cape Cod, porque meu irmão promoveu um sarau para falar do livro. E esse livro, eu retomei a construção dessa obra em 2025, em janeiro de 2025. E eu combinei com a família da gente fazer um encontro na casa do nosso último Mariano, o tio Vicente Mariano, em Conceição do Mato Dentro, no Piraquara. Eu precisava terminar esse livro para que a gente pudesse fazer o lançamento nesse dia, que foi 12 de julho. Eu estava, né, ou melhor, na Piraquara. Depois você fez uma conversa e um relançamento, dizemos assim, um bate-papo, né, Filó? Que eu procurei até assim, titular como um bate-papo sobre o Maria Guerra, Sentinela do Bom Sucesso. E quando eu retomei a obra em 2025, eu tive que correr muito, porque eu achei que um semestre fosse o suficiente. Muito rápido, né? Mas, na verdade, a gente começou a perceber também que os 20 capítulos que ficaram prontos eram poucos, eu precisava fazer mais, né? Não era o suficiente. Páginas? Eles são, deixa eu só ver aqui a última, Filó, sabe que até aqui, ó, são 159 páginas. Coisa. São 159 história, páginas. Né, Nós tínhamos prontos 20 capítulos e depois nós chegamos até 33 capítulos. Olha só. Quais os maiores desafios em transformar essas lembranças em literatura? Então, Filó, memórias, memória afetiva é tipicamente o modo narrativo, o modo literário, né? É o modo narrativo. E a memória, ela abastece, ela é a obra-prima para a literatura. E a literatura, ela cria os veículos para divulgar, para dar corpo às memórias afetivas. Então, veja bem, a dificuldade, Filó, primeiramente, você busca
nas fontes. Você busca informação nas fontes. Cada relato que te chega, ela é carregada de uma subjetividade. Quando ela chega na autora, a autora também repassa uma outra percepção. Uma outra percepção. Então, essa obra, são relatos vindos de outras fontes que são trabalhadas aqui por uma pessoa que também lança sobre ela toda uma carga de afetividade, de percepção, é um olhar diferente. Então, veja bem, isso é desafiador. E outra coisa, Filó, um livro ele tem que ter um atrativo, né? Então, o autor, ele tem a licença poética, ele não precisa ficar 100% no real, né? No factual. Ele pode navegar por essas ideias, florear. E eu busquei fazer isso com naturalidade, mas sempre mantendo a verossimilhança, sempre mantendo a originalidade. Inclusive, o livro, eu mantive a oralidade. É da forma que eu imaginei que eles falariam, e eu pude pensar isso porque eu convivi com todas essas pessoas, com a minha avó, convivi com a minha mãe demais, né? Até pouco tempo, minhas tias, meus tios. Então, eu imaginei como eles teriam se posicionado naquele momento. E eu tenho uma outra questão, que é a descrição, é a ética. Quando você fala de alguém, Filó, essa pessoa, você não está falando dela sozinha. Você está falando de pessoas que estão nesse entorno. E você tem que manter a ética, a descrição. Inclusive, eu deixei, quando você falou, mas então, você começou em 2008, eu comecei em 2008 e parei, porque eu tive o primeiro desafio, foi como citar nomes em episódios, em capítulos que tratavam, às vezes, de assassinatos. E aí, Filó, eu poderia ser processada? Então, eu fui retirando esses nomes, sabe? Eu só deixei nomes o que não tinha nenhuma importância ser dito, no caso dos meus familiares, mas tudo que envolve uma situação mais delicada, eu não disse quem foi. Então, tem esse trabalho. E tem a questão de um livro, você tem que dar movimento, você tem que dar um atrativo, você tem que atrair a atenção do leitor. E você tem que manter a originalidade dos fatos. Não é fácil. Manter a fidedignidade. Olha só, dos fatos. Você foi, né, cresceu em São Sebastião do Bom Sucesso, Sim. lá o Sapo, lá em Conceição do Mato Dentro, que atualmente está passando pelo processo de mineração. Eu fico percebendo, eu fico tendo assim para mim, que não deve ser fácil você que viveu uma outra realidade daquele local, com os familiares, e que hoje vê, né, passando por essa transformação minerária. Quer dizer, não vem aqui o caso de falar de mineração, mas eu queria que você pontuasse para a gente, isso dói assim para você? Muito, muito. Eu não sou contra o progresso, eu não estou me colocando aqui como contra nenhum movimento. Estou aqui como uma Denise que até os 10 anos morou em São Sebastião do Bom Sucesso, e mesmo depois que fui para Conceição para continuar os estudos, todas as minhas férias, feriados, finais de semana, a gente passava era lá em São Sebastião do Bom Sucesso. E o distrito, o Sapo, né, vamos falar assim, porque ninguém fala São Sebastião do Bom Sucesso, fala Sapo. E depois a gente pode até falar o porquê disso. Nós vamos falar interessante depois. falar. Vamos falar. Filó, eu falo de um lugar que não existe mais. O lugar do meu coração, o meu espaço de conversação, a porta da minha avó, a rua da minha avó, a rua onde havia as casas de minha avó e de minhas tias. Sabe, tá tudo muito acabado. Esse sapo de hoje é outro, é um sapo, sobretudo, está morto. O sapo de minha época, o distrito onde eu vivi, onde eu cresci, um distrito que tinha vida, que tinha arte, teatro, muita música, muita festa, onde as crianças brincavam na rua, onde toda uma vila, né, cuidava de todas as crianças. Esse é o sapo que eu trato aqui.
trago aqui para esse livro. O Vamos de falar hoje, do nome, o sapo. Por que sapo? Filó, o que me passou também, né? O que passou, o que foi passado para a gente, esse sapo vem de... quem doou é o nome da pessoa que doou o terreno para o santo naquela época. Não me lembro em que ano foi, em que década, né? Quando foi isso, mas há muito tempo que minha avó já teria teria hoje 125 anos, se ela tivesse aí, né? E foi muito antes, muito, muito antes. Então, veja bem, João Ferreira de Pinho é que doou esse terreno para o santo onde desenvolveu esse distrito. E João Ferreira de Pinho, por algum motivo que eu também ignoro, tinha o apelido de João Sapo. João Sapo. Eu fico pensando, será que a serra tinha algum formato, alguma coisa assim? Mas foi por conta do João Ferreira de Pinho que tinha o apelido de João Sapo. E aí, a comunidade, que é São Sebastião do Bom Sucesso, São Sebastião porque é o padroeiro do local, padroeiro lá do distrito. E o Bom Sucesso por conta da Fazenda Bom Sucesso, que é de onde a minha avó veio. Ela morou lá no Bom Sucesso, na Fazenda do Bom Sucesso. A Fazenda Bom Sucesso é de familiares da minha avó. Vamos falar dela. Como que sua avó, a matriarca desse livro, Sim. como ela se conecta com a identidade do lugarejo, que é um distrito de Conceição do Mato Dentro? Como que é isso? Eu diria, Filó, que ela se conecta com o lugarejo, com Conceição do Mato Dentro, porque somos todos Mato Dentro, né? Somos todos Mato Dentro. E a pretensão é que ela se conecte com todo o Estado, com todo o país, com o universo, né? No mundo inteiro, que haja essa conexão com Maria Guerra. E como é que isso acontece? A avó, ela foi uma mulher que, exercendo essa liderança tão austera às vezes, porque vó também, ela era austera. Vó era muito amável, muito generosa. A conexão dela é uma conexão até humana, conexão amorosa, humana. Pelo olhar também, né? Pelo olhar, pela natureza guardiã, sabe? Pelo cuidado, pelo zelo. Não havia ninguém que passasse na porta dela que não lhe tomasse a bênção. Até pessoas mais velhas do que ela. Então, a avó, respeito, ela né? chegou a exercer quase assim uma autoridade naquele local. E é isso. Então, ela se conecta, a gente dando visibilidade à avó, você está dando visibilidade a outras mulheres do São Sebastião do Bom Sucesso. Carregar essa memória, ela tem tudo a ver com trabalhar as vozes femininas que por muito tempo ficaram caladas, né? Muitas vezes caladas e caladas até hoje. Sim. São mulheres que, como eu já disse uma vez a você, Filó, não são exatamente mulheres do campo. Também não são exatamente mulheres do lar. Prefiro falar então as mulheres de São Sebastião do Bom Sucesso, que são aquelas que, além de cuidar do filho, além de cuidar de filhos, além de lutar para trazer o sustento, elas iam também à luta. Tenho tias que trabalharam muito e, inclusive, eu dedico... No campo, na roça. No campo, na né? roça, plantando, capinando as suas hortas. A casa delas, né, hoje já tem um outro nome para isso tudo, que é a agricultura familiar. Elas viviam exatamente de seu quintal, de sua horta. Ali tinha cana, tinha milho, tinha arroz. Foi além de São Sebastião do Bom Sucesso. Vó foi uma liderança, ela não foi uma professora, não, ela não exerceu docência, ela foi uma professora da vida, né, de ensinar como lidar com a vida de uma forma mais sábia. Ela era, por excelência, uma sábia. E vó também, ela curava muitos doentes com ervas. Isso tudo entrelaçou essa pessoa dela a toda a comunidade de São Sebastião do Bom Sucesso, incluindo todos os outros povoados e as comunidades adjacentes, como Córregos, Tapera, todas as comunidades. Este é seu primeiro livro? Eu já escrevi poesias, mas que não cheguei a publicar. Sim. O livro é o primeiro. O primeiro Sim. publicado. Tá, qual influência você, por ser jornalista, com relação à escrita desse livro? Pesou isso, você ser jornalista, ou você não acha que tem a ver?
Mudou seu jeito de pensar, o texto, a escrita? Como que foi Não isso? exatamente como jornalista. Eu sempre tive, Filó, e você foi minha colega, eu sempre tive uma facilidade para escrever. Eu Sim. sempre tive facilidade para narrar. Eu sempre gostei da comunicação. Como jornalista, eu busco sempre desenvolver, sabe, a minha narrativa de forma muito simples, de forma que o leitor se sinta confortável, de uma forma agradável. Eu utilizo isso muito no meu trabalho como jornalista. E eu penso que eu adotei, neste livro aqui, eu adotei aquela minha redação. Pode ter me ajudado um pouco a evitar muito advérbio, ser mais sucinta, deixar sempre a cada capítulo, um suspense. É como se ele não tivesse acabado. E a imparcialidade, né? Porque eu trago todos esses relatos e eu não faço um juízo de valor. Eu não faço um juízo de valor. Eu conto, eu narro, eu discorro sobre, mas eu não faço um juízo de valor. Agora Mas você vai talvez falar... esse juízo de valor possa até estar nas entrelinhas. E aquele leitor sábio, perspicaz, possa até perceber. Mas não foi sua intenção. Não. Conta aí pra gente. Agora, nesse momento, você que é, né? Você é uma pura atriz, essa mulher, gente. Ela sabe fazer muito bem a interpretação. E agora ela vai interpretar um dos capítulos que mais te chamou atenção. Qual que foi? Vamos lá, Um Filó. pedacinho dele, Vamos né, ver Dê? aqui, então. Vamos Só um lá. pedacinho. Vamos ler aqui rapidinho. O Denise Mariano de Paula, conceicionense, é uma grande amiga, minha família é toda amiga dela, ela é amiga da minha família, e a gente construiu, né, muitas histórias juntas, e é um prazer estar falando aqui com ela. Continua aí, Então, Dê. Filó, eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Esse livro aqui, esse capítulo aqui é o capítulo 3, Zeca Tomé. Zeca Tomé é o meu bisavô. Zeca Tomé é o pai de minha avó Maria Guerra. Então, eles estavam participando ali de um enterro. Morreu alguém perto da fazenda onde Zeca Tomé trabalhava. E ele saiu com uma comitiva para fazer o cortejo. Depois do enterro, eles foram comer algo, né, em alguma venda, assim que falava, venda, né, o comércio. Então, quando eles estavam ali comendo, veio um da comitiva, que estava ali naquela equipe ali do Zeca Tomé, e disse a ele: chefe, tem uns homens impedindo a gente de atravessar a ponte. E calmamente, como era seu feitio, Zeca Tomé olhou para os companheiros e disse: uai, mas por quê? Uai, ali é a nossa estrada e nós havemos de passar lá. E assim, comandados pelo valente Zeca, aqueles homens foram novamente tentar a travessia. Nas mãos do comandante havia apenas a famosa taca com uma grande argola. Ao chegarem à ponte, foram recebidos a bala pelos homens que lá estavam. Zeca estalou sua taca, derrubando os inimigos. Algumas balas o atingiram, mataram o seu cavalo. Seu corpo inerte quedou-se ao chão. Os inimigos se retiraram e seus companheiros em debandada foram à fazenda comunicar o patrão. Mataram Zeca Tomé. Olha só, gente. É por aí, Filó. Que bacana, gente. Isso aí é só um pouquinho. É só um pouquinho. Da leitura gostosa. Eu, né, já comecei a ler, tô adorando. Acho que é interessante que você dá a suavidade a causos que são dramáticos, né, que são pesados, mas, né, que ela traz uma outra conotação, né? É muito bacana isso. É o poder da arte, né? É o poder da arte, né? A gente conta a maior tragédia, mas consegue ainda fazer com que as pessoas se sintam bem ao terminar o capítulo. Exatamente. Gente, olha só, eu poderia ficar aqui uma tarde longa com você, que é muita história. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho lá no tribunal como jornalista. Hoje você tem um trabalho na assessoria de imprensa, não é isso? Eu trabalho, eu faço parte da diretoria de comunicação social, integrando a equipe de imprensa, coordenadoria de imprensa. Eu redijo matérias, eu apresento o programa TCE Entrevista. Qual
que é o arroba ou o site para É só achar? entrar no YouTube. No YouTube. O YouTube é TCMG. TCMG. Só dá o TCMG, YouTube TCMG, TV TCE. E aproveita e coloca o arroba seu para as pessoas se comunicarem com você para comprarem o livro. Comprar. Não sei se você vai vender o livro, como é que tá isso, né? Eu vou disponibilizar o livro, o livro, ele não tem esses fins, não tem fins comerciais. Sim. Eu fiz esse livro, eu fiz 200 e distribuí. Estou distribuindo ainda. E agora vou fazer o e-book. Nós vamos disponibilizar essa obra na internet, não tinha jeito, para que haja uma repercussão universal. Exatamente. E também, Filó, faz parte dos meus planos eu já vou agora dar início ao audiolivro, né? O audiolivro, audiobook, para que as pessoas com deficiência visual possam participar, possam se sentir também parte dessa história, né? Que se sintam representadas pelo Maria Guerra Sentinela do Bom Sucesso. Então, a gente já vai começar, talvez ainda em 2025, com a construção desse audiobook, né? O audiolivro. Então, para finalizar, olhando para essa câmera, fala que mensagem que você gostaria que os leitores levassem para a vida deles após ler esse livro? Bom, é tanta coisa, né? Eu diria que eu gostaria muito que o leitor se sentisse representado nessa obra, se sentisse representado por esse livro e que o leitor possa se conectar amorosamente a essas minhas narrativas, a esses relatos, a esse registro. E diria mais, se quiserem, façam como eu. Tentem escrever, comecem a falar de vocês, comecem a falar também um pouquinho de vocês, pega essa folha, joga numa gaveta, depois vai lá e dá uma organizada nisso tudo e faça o seu próprio livro. Todos nós temos muita história para contar, todos nós temos muita história para compartilhar e todos nós temos muito o que aprender e o que ensinar. Denise Mariano de Paula, minha querida amiga, prazerão te receber aqui no estúdio. Filó. Sucesso na sua carreira também como escritora, que outros livros, outras obras saiam a partir dessa. Com certeza. Viu? Com certeza, amiga. Beijo, muito sucesso. Obrigada. Terminando mais um Pod Filó, desta vez recebendo uma conterrânea querida, Denise Mariano de Paula. Gente, essa mulher realmente é incrível, ela é multi e ela faz tudo com muito amor e carinho. E é assim que a gente tem de fazer na vida. Tudo que a gente for fazer, que a gente ponha amor, ponha alma, né? E que valorize a nossa família, que valorize as nossas origens. Então, que vocês acompanhem nosso episódio, vocês curtam, compartilhem e venha conversar com a gente. Pode estar aí na sua casa, onde for, e mesmo assim, mesmo online, a gente faz essa história acontecer. Um beijo e até o próximo episódio. Pode? Pode. Claro que pode, Filó.